Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid Luckman, do Instagram Tudo Sobre Plástica. Estamos aqui hoje com a Bianca Balsini, linda, maravilhosa, modelo. E eu vou explicar na face dela alguns aspectos do início do envelhecimento facial e como tratá-los. Como fazer isso com procedimentos minimamente invasivos, como os preenchimentos faciais, sob a técnica de MD Codes. Então, primeiramente, terço superior da face, eu avalio pedindo para a paciente fazer as contrações e ver se ela já tem alguns aspectos de envelhecimento da pele, de aparecimento de rugas. Então levanta a testa bem no alto, Bianca, pode levantar bem alto, no caso ela não tem, né? Mas a gente, normalmente em pacientes que possuem essa contração do músculo frontal, começam a aparecer aquelas linhas horizontais aqui, de contração do músculo frontal, e isso não é esteticamente aceitável em faces femininas. Então essa parte aqui a gente trata com toxina botulínica. Faz a carinha de brava, Bianca. Aqui a contração do músculo corrugador, formando essas linhas verticais também. Normalmente, no caso ela também não forma, mas normalmente os pacientes que ficam com aquela carinha de brava, a gente também trata com toxina botulínica essa região. Agora ri bem forte. Também aqui na região, quando a gente sorri, realiza a contração do músculo orbicular e a formação das ruguinhas periorbitais, ou os pezinhos de galinha. Então, nessa região, essas ruguinhas aqui, a gente também trata com toxina botulínica. Bom, passando para o terço médio da face, eu inicio marcando o rebordo orbital inferior, que é o rebordo ósseo aqui, e isso separa as olheiras do malar. Com essa linha, eu já consigo perceber se a paciente tem perda volumétrica das olheiras ou do malar. E, principalmente, a gente consegue perceber o início da formação do sulco nasjugal ou do tear trough, formando aqui, com o rebordo orbital inferior, um Y na face. Esse Y da face é muito importante, principalmente em pacientes jovens, 25, 30 anos, pois é o início do envelhecimento da face, principalmente do terço médio da face. Então, onde esses dois pontos se cruzam, formando o Y, bem nessa região aqui, nós temos o ponto de maior consumo de gordura da face da paciente do terço médio. Então, do compartimento de gordura malar medial. Esse compartimento de gordura malar medial, ele vai perdendo volume com o envelhecimento e com o emagrecimento. Então, pacientes, atletas, maratonistas, Ironman, que fazem exercícios físicos de alta performance, consomem muito rápido essa gordura aqui. Ou também no início do processo de envelhecimento. Então, com o consumo dessa gordura aqui do compartimento malar medial, nós começamos a ter o aprofundamento da olheira, que normalmente, inclusive, vem antes do sulco nasogeniano. A formação do sulco nasogeniano se dá pela rotação medial e inferior deste compartimento de gordura malar. E aí forma o sulco nasogeniano. Percebam qual que é o movimento aqui do envelhecimento. O afundamento da olheira vem antes. Então, até pouco tempo atrás, não se entendia muito bem esse processo de envelhecimento, pois não se conhecia anatomicamente os compartimentos de gordura da face. Hoje em dia, com maiores estudos e melhor entendimento dessa fisiologia, nós conseguimos saber e tratar o afundamento do tear trough e de toda a parte periorbital, até inclusive antes de começarmos a tratar sulco nasogeniano, que era o clássico preenchimento com ácido hialurônico que se fazia até pouco tempo atrás. Então, com o Y da face eu consigo fazer esse diagnóstico, eu consigo perceber a falta de volumização da paciente aqui e também a necessidade da paciente em ampliar ou aumentar e evidenciar a região malar lateral, que é para fazermos o famoso top model look, ou seja, levantar esse malar e deixar ela mais rejuvenescida. Esses tratamentos aqui nós conseguimos fazer com preenchimentos de ácido hialurônico de alta densidade ou média densidade, bem profundamente, bem supraperiosteal e revolumizando essas regiões que começam a perder volume com o passar dos anos. Além disso, da revolumização malar, nós fazemos também os preenchimentos com ácido hialurônico, um ácido hialurônico mais leve, menos denso, na região de olheiras, nas pacientes que necessitem também o preenchimento de olheiras. Além disso, claro, sulco nasogeniano nós não deixamos de tratar em pacientes que possuem esse sulco bem evidenciado.
Então, basicamente, este é o tratamento do terço médio da face de uma paciente e normalmente esses sinais de envelhecimento já começam a aparecer em pacientes muito jovens, em torno de 20, 25 anos, nós já começamos a perceber esses sinais. Em terço inferior da face, nós vamos perceber a projeção do mento e a perda volumétrica do mento começa com a sua parte lateral. A parte lateral do mento aqui, nós começamos a perder gordura desse compartimento de gordura lateral aqui da região perioral. E aí, perdendo essa sustentação dessa gordura lateral aqui do mento, nós perdemos a sustentação do canto da boca. E então o canto da boca começa a ficar tristinho e começa a se formar o sulco lábio-mentoniano ou o sulco da marionete. Qual que é o processo normal de envelhecimento da face? Vira de perfil um pouquinho aqui. O nariz também cai com o processo de envelhecimento por lacidão dos ligamentos internos nasais e por aumento do tecido celular subcutâneo e da pele. O nariz começa a cair, a ponta começa a cair. E o queixo, a tendência é o queixo subir. Então, no envelhecimento, o que acontece é que o nariz quer encontrar o queixo. E aí, quando a gente, para rejuvenescer essa região de mento, nós começamos fazendo um preenchimento de canto lateral aqui do mento para evitar essa rotação superior do mento. Além de tudo, no envelhecimento, e inclusive precoce em algumas pacientes muito jovens, nós já começamos a perder volume de lábio. Então é muito comum pacientes de 25, 30 anos desejarem revolumizar os lábios, mas não para aumentar o volume, e apenas para recuperar um volume perdido já com os anos. Então é muito comum já nessa idade nós apenas revolumizarmos para manter um volume que anteriormente ela tinha quando era mais jovem. Além do mais, para um rejuvenescimento facial não cirúrgico, é muito interessante nós preenchermos a região do pré-jowl, que é uma região que normalmente fica afundada aqui em pacientes um pouco mais velhos, em torno de 35, 40 anos já começa a aparecer, uma flacidez aqui nessa região, que nós chamamos de jowl, que é uma região com flacidez de pele, de gordura, flacidez muscular, e a gente começa a perder contorno regular da mandíbula nessa região. E aí aqui nós temos o ligamento mandibular que prende essa região aqui, e nós começamos a ter isso aqui afundado aqui, enquanto esse aqui cai, esse aqui afunda. Então, em pacientes mais velhas, esse ligamento mandibular aqui cria uma situação inestética para o contorno da mandíbula. Então, nós fazemos um leve preenchimento nessa região aqui e já regulariza o contorno mandibular. Além disso, para melhorar o contorno da mandíbula também e o ângulo da mandíbula, nós fazemos alguns preenchimentos aqui de mandíbula, de ângulo de mandíbula e de corpo de mandíbula para evidenciar essa região aqui e fazer uma leve suspensão dessa região com ácido hialurônico. Bom, basicamente é essa avaliação que nós fazemos para um rejuvenescimento facial com procedimentos minimamente invasivos, no caso a técnica de MD Codes, e preenchimentos com ácido hialurônico e aplicação de toxina botulínica. No caso da Bianca, não existe nenhum tratamento a ser realizado, mas eu transportei para a face dela alguns procedimentos que podem ser realizados em qualquer paciente, em qualquer idade, sexo feminino, masculino. Então, aguardo vocês para uma avaliação individualizada em consultório e também para seguir o meu Instagram, Tudo Sobre Plástica, onde lá eu tiro mais dúvidas sobre esses procedimentos. Muito obrigada, um beijo!